Querido irmão, irmã, a paz do Senhor. Eu quero nesta oportunidade fazer um alerta a você, ao Senhor e à Senhora também, a respeito de como nós olhamos e entendemos as coisas que acontecem em nossa igreja, principalmente a respeito das pessoas que se levantam contra nós, contra a direção da nossa igreja. Olha, quero te contar uma coisa para você poder entender os motivos de tantas coisas que acontecem nos dias de hoje em nosso meio. No início da nossa igreja, você sabe como que se deu? Era apenas o nosso bispo, que era pastor, e a missionária Odete, que era diaconisa. E possuía o terceiro, não é o nosso irmão Aldo, não. E não é a Santa Vó Rosa também, não. Mas era um homem, um americano, que começou, aliás, foi ele que começou a Igreja Apostólica, que na época não tinha esse nome, juntamente com o nosso pastor Eurico. Só que o nosso bispo na época, que era pastor, e a diaconisa Odete Correia Coutinho, que era esposa do bispo, do pastor Eurico, na época, eles tinham um sentimento, um desejo e o objetivo de fazer tudo muito bem e servir a Deus da maneira mais perfeita e proporcionar a salvação a tantos quantos viessem a crer nas palavras deles e do Evangelho do Reino dos Céus. E eles não sabiam que aquele homem que estava com eles tinha outros objetivos, tinha outros desejos, que era exatamente o de ganhar dinheiro, formar uma igreja para se enriquecer à custa da Irmandade. Não sei se o senhor e a senhora sabe, mas depois a Santa Vó Rosa veio junto com eles, Jesus manifestou-se a ela e Jesus mostrou para ela o desejo e o sentimento daquele homem. Então, pediu para que eles excluísse, tirasse aquele homem do meio deles, que deu muito trabalho para a Santa Vó Rosa. Mas o que eu quero dizer é que na obra de Deus sempre existiu pessoas com sentimentos ao contrário. Na época de Jesus também foi a mesma coisa. Um deles, enquanto 11 tinha os bons sentimentos, tinha o desejo de servir a Jesus, um deles era o Judas. Como todos sabem, tinha pensamentos ao contrário, de puxar para trás a obra do nosso Deus aqui na terra, a obra de salvação. E isso aconteceu com a Santa Vó Rosa, como eu estou dizendo, no início da nossa igreja. Mas depois o nosso irmão Aldo ficou 44 anos e trabalhou muito. E ele sempre foi eliminando pessoas que surgiam no meio da igreja com esses sentimentos. Ele podava daqui, quando começava a surgir daqui, ele cortava novamente, e assim foi passando. Agora, no ano de 2014, no dia 5 de maio, o nosso irmão Aldo foi para os céus. Você sabe disso. E a nossa igreja ficou então nas mãos e sob a direção dos conselheiros que está agora. Este corpo
de conselheiros que forma a comissão da nossa igreja foram escolhidos. Acredito eu que foi pela inspiração dos céus que o ministério elegeram, indicaram para que eles ficassem na frente da igreja. Olha só, aquele espírito que se levantou na vida de Judas, que se levantou, que se apareceu, que surgiu na vida daquele americano, o mesmo espírito maligno, inimigo de Deus, que não quer ver a obra de Deus crescer, a obra de Deus prosperar nesta terra, eles mesmos surgiram e se levantaram, estão se levantando, aliás, novamente nos dias de hoje, usando pessoas, porque o inimigo de Deus sempre usou pessoas para se levantar contra Deus. Se levantou lá atrás, usando Adão e Eva, usou Judas e veio usando muitas e muitas pessoas. E nos dias de hoje estão usando novamente pessoas que têm outros objetivos, que têm outros sentimentos, que não é de somar, não é de ajuntar e ajudar na obra atual, mas sim é de espalhar, de dividir e até acabar com a obra da igreja na terra. Só se nós formos falar isto para eles, para essas pessoas, eles vão dizer que não. Os sentimentos deles são puros. O objetivo é de levantar a igreja e levar para os céus. O objetivo deles é de entrar nos céus com a igreja. Só que eles não se dão conta de que estão negando tudo aquilo que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo ensinou. E ao invés de somar com o conselho deliberativo atual, eles se afastam, desunem e tentam espalhar. Só uma coisa eu digo ao seu coração, que você é muito inteligente, espiritualmente falando, porque conta com a inspiração dos céus. Qualquer pastor, qualquer pessoa que se levantar contra a igreja, falando algo errado, você há de convir comigo que eles estão errados. Você irá perceber que eles estão errados. Porque nenhum de nós somos bobos. Somos atrasados espiritualmente falando. Porque o nosso próprio irmão Aldo disse que nós já estávamos preparados. Para quê? Para lutar contra estas pessoas, para lutar contra o fanatismo, contra as crendices, contra a idolatria, contra os falsos, contra os anticristos que iriam surgir. Nós estamos preparados para isso. Aqueles que aderirem à maneira dessas pessoas ver, enxergar e crer, não estão preparados. Com certeza não estão. Mas aqueles que estão preparados há de repudiar, há de abraçar aquilo que é certo, aquilo que é justo, que é ensinado para nós nos dias presentes. Eu deixo estas palavras ao seu coração e espero que você pode entender e lutar muito e orar muito também a cada instante, a cada momento da sua vida. Não se esqueça dos ensinamentos do nosso irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. Esteja sempre atento, sempre observando, não sendo fanático, mas sim fiel, devoto, verdadeiro e consagrado e dado à oração. Fique com Deus, fique na paz do Senhor. Vamos juntos caminhando para o reino de Deus e para os céus.